Por que criar o hábito de leitura em nossos filhos? Por que isso é tão importante? Porque a Márcia fala tanto sobre isso, e não só a Márcia, né? Tem muita gente que fala sobre isso, porque é algo realmente importante demais. Demais para os nossos filhos, importante demais para nós, importante demais para o ser humano. E não importa onde ele está, a idade que ele tenha, para todos. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, primeiro, o que é um hábito? Um hábito é algo que a gente começa a fazer com frequência, até isso se tornar um costume, né? Assim, a gente nasce, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai tendo costumes em algumas coisas. Todo dia a gente acorda, escova os dentes, toma café, faz uma meditação, lê um jornal, lê um livro. A gente cria alguns costumes e vai fazendo isso frequentemente. E nós vamos procurando por coisas que nos fazem bem, que nos fazem feliz, que nos preencham, que nos ajudam de uma certa forma. Isso é um hábito, né? Pense aí você, quantas coisas você faz no seu dia a dia que já é uma frequência, que já é um costume e virou então um hábito. Isso é um hábito. Então o que é um hábito de leitura? O hábito de leitura é justamente quando nós começamos a ler com frequência. Isso vira um costume. E se esse costume acontecer diariamente, melhor ainda. Mas assim, ó, gente, precisa virar um costume gostoso, prazeroso. É muito mais do que juntar sílabas e ler palavras. É muito mais do que juntar palavras e ler frases. É muito mais do que juntar frases e ler textos. É muito mais do que ler por ler. Ler por obrigação. Ler só porque disseram que é bom. Ler só porque disseram que é importante, que precisa. É muito mais do que isso. Para se tornar um hábito, precisa ser gostoso, prazeroso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se apaixonarem pela leitura. É só assim que ela vai começar a fazer a diferença na vida deles. Foi só assim que a leitura fez diferença na minha vida, quando eu comecei a me apaixonar por ela. É só assim que a leitura fez a diferença na vida da minha filha, na vida do meu marido, porque eles se apaixonaram pela leitura. E se isso não acontece, isso não se torna um hábito. É algo feito por obrigação, se torna pesado. E nós não temos que desenvolver esse hábito em nossos filhos. E sim, aquele hábito feito com amor. Então isso é o hábito de leitura. Quando o seu filho começar a ler com frequência, constantemente, com prazer, você nota que ele está fazendo isso com vontade, é porque deu certo, o hábito está ali. E quando a gente começa a fazer isso em casa, mesmo antes de ele ir para a escola, esse hábito já fica muito forte. Ele já vai ir para a escola com esse gosto. E aí, gente, vocês já percebem a diferença na vida escolar dos seus filhos, porque as coisas vão fluir com mais naturalidade, eles vão aprender com mais facilidade, a professora vai perceber num instante que essa criança é uma criança leitora e não precisa necessariamente saber ler. Você vai começar contando, ela vai ouvir, então mesmo não sabendo ler, ela já está conhecendo as histórias, ela já está ouvindo palavras, ela já está descobrindo como acontece a comunicação, ouvindo. Por isso que nós precisamos começar com usar o hábito de leitura nas nossas casas desde muito cedo, porque isso só traz benefícios para os nossos filhos, só. Saiba, mãe, saiba, pai, que se você está criando hábitos de leitura em seus filhos, você não está fazendo nada de mal. Você não está errando. Você está acertando. Você está fazendo algo muito bom para o seu filho. É a coisa mais barata que a gente tem e mais eficaz para que o sucesso na vida escolar e na vida como um todo aconteça futuramente. Então,
Vamos pensar formas de criar o hábito de leitura em nossos filhos o quanto antes na nossa casa. Mas por que o hábito de leitura é tão importante? Por que ler é tão importante assim? A leitura, ela simplesmente muda o nosso cérebro. E eu não tirei isso do nada, não. Eu não tirei isso do nada, mãe. Eu não tirei isso do nada, pai. A leitura muda o nosso cérebro e isso já foi comprovado por neurocientistas, especialistas que estudam, que pesquisam, que estão o tempo todo envolvidos com experimentações que estão trazendo resultados que comprovam que a leitura muda o cérebro. Neurocientistas que estão estudando o cérebro de um leitor e o cérebro de não leitores. E realmente, o cérebro daquele que lê tem conexões tão intensas que naquele que não lê, não tem. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você, mãe, dizer a você, pai, é que a leitura transforma o cérebro do seu filho. E o que é essa transformação? O que é essa mudança no cérebro? Ele começa a ter conexões tão intensas que ele passa a pensar, refletir, ter ideias, relacionar, comparar. E isso auxilia a vida dele. Então, quanto mais o ser humano ler, mais conexões acontecem no cérebro. E quanto mais cedo ele fizer isso, melhor. Nossa, eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre isso, mas eu não vou me aprofundar nessa live sobre essas pesquisas, sobre esses estudos dos neurocientistas sobre o cérebro. Não vou me aprofundar nessa live. Eu vou falar sobre isso em outras lives. Eu vou falar sobre isso numa live especial em que eu vou trazer, sim, a mudança que ocorre no nosso cérebro quando nós lemos. Mas eu quero que você saiba, mãe, eu quero que você saiba, pai, que o cérebro do seu filho está sendo modificado na medida que ele lê, e modificado para melhor. Está cada vez mais qualificando o cérebro do seu filho, fazendo conexões incríveis que facilitam o pensar, que facilitam a reflexão, que facilita a busca de argumentos. Todas essas memórias que aparecem a partir das leituras realizadas. Isso auxilia nos estudos, isso auxilia na comunicação com o outro. Que maravilha se nós pensarmos só nesse item, que a leitura muda o cérebro. Já é aqui uma grande razão de criar hábito de leitura nos nossos filhos. Mas além disso, tem muito mais. Eu poderia ficar aqui um tempão listando para vocês todos os benefícios que a leitura traz para a nossa vida, que a leitura traz para a vida dos seus filhos. Quando o seu filho lê, ou quando ele ouve histórias, ele já passa a descobrir o mundo. Que maravilha é quando nós vemos os bebês se expressando. Nós vemos na expressão deles quando eles descobrem algo novo, que eles não tinham visto ainda, através das histórias. Quando nós contamos a história de um cachorro e fizemos o som de um cachorro e eles vão descobrindo a alegria quando eles fazem relações com o que eles já viram. Então a leitura, sim, possibilita que as crianças, que os seus filhos descubram o mundo, mesmo sem sair do lugar. Eles conhecem um elefante sem ir para um zoológico. Aí depois, quando eles vão para um zoológico, por exemplo, eles vão ver aquele animal e vão relacionar com o que eles viram no livro, com a história que a mãe e o pai contou. Então eles vão descobrindo. O mundo se abre através da leitura. A leitura também aumenta o vocabulário.
O seu filho começa a descobrir novas palavras e começa a se expressar muito melhor através da leitura. Que coisa mais querida é ver uma criança pequena falando de repente uma palavra que ela nunca falou antes. E que vocês sabem também que é uma palavra que não é usada de costume na família, no dia a dia dessa família. E essa palavra veio de uma história que ela ouviu. Então as crianças, elas vão descobrindo novas palavras, vão ampliando o vocabulário, vão descobrindo as estruturas linguísticas para se comunicar. Isso tudo mesmo antes de ir para a escola. Ela já amplia o vocabulário, ela já começa a entender como é que uma frase precisa ser organizada para que as pessoas entendam o que está sendo dito. Isso tudo antes de ir para a escola. Então vocês imaginem no momento que ela está indo para a escola, que ela já vai com todos esses conhecimentos formados, organizados dentro dela. Isso já é familiar. É muito mais fácil aprender sobre as coisas. É muito mais fácil. A leitura, ela amplia o olhar sobre as coisas. As pessoas começam a ter mais ideias sobre tudo, porque dentro das histórias vem assuntos diversos que a gente pode pensar sobre aquilo. Então você imagina o seu filho na escola tendo que criar um texto e tendo todas essas ideias borbulhando na sua cabeça por conta da leitura que ele faz, por conta desse hábito que ele tem e que vai estimulando o cérebro dele a pensar, a ter ideias. Isso ajuda demais. A leitura nos ensina a empatia. Hoje em dia, para nós vivermos numa sociedade em paz, nós precisamos saber nos colocar no lugar do outro. Tudo isso que anda acontecendo por aí, essas guerras, todos esses conflitos, é por conta de falta total de empatia. As pessoas não conseguem mais se colocar no lugar do outro para tentar entender por que esse outro vive desse jeito, por que esse outro fala desse jeito, por que esse outro tem esses pensamentos. Quando nós passamos a nos colocar no lugar do outro, nós começamos a entendê-lo um pouco melhor. Nós começamos a sentir o que o outro sente. E através da literatura nós aprendemos isso. Nós exercitamos isso. Sim, porque dentro da literatura, nessas histórias, nós podemos viver a vida de outras pessoas. Eu não sou médica, mas lendo um livro que fala de uma história que o personagem é um médico, eu vou entendê-lo um pouco mais. Eu não sei como é que é viver na escravidão. Então, lendo uma literatura, lendo uma história sobre isso, eu vou me colocar no lugar dessas pessoas que viveram tanto tempo na escravidão e vou entender um pouco mais, vou sentir um pouco mais. E vou mudar o meu jeito de pensar, de agir em relação a isso. As histórias trazem muita vida dentro delas. E nossos filhos, quando começam a ler essas histórias, ouvir essas histórias, eles estão vivendo também, eles estão vivendo outras pessoas, eles estão exercitando a empatia, eles estão desenvolvendo habilidades de empatia que é tão necessário para que esse mundo se torne mais humano. Então, quando eu penso nisso, eu também penso na responsabilidade que nós pais temos em relação ao mundo como um todo. Quanto mais histórias nós contarmos aos nossos filhos, quanto mais histórias nossos filhos lerem, quanto mais eles praticarem a empatia, mais eles vão conseguir fazer isso na vida real e mais o nosso mundo vai se transformando. Os nossos filhos vão estar aqui no futuro. Eles que vão ter a vez de transformar. Eu sei que a gente não pode deixar a responsabilidade toda nas costas deles e temos que agir já. Mas a forma que nós temos de agir já é tentando mostrar para eles, educando-os através de histórias. Mostrando como as coisas podem ser diferentes através de histórias, mostrando para eles o que é ser outra pessoa através de histórias, o que é ser empático através das histórias.
E isso ele vai começar a praticar na vida real. Então, olha só, o que o hábito de leitura traz? Nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro. E dentro das histórias, como eu já disse, tem muita vida. E os nossos filhos começam a prática de viver através das histórias. Tem pais que têm medo, né? Ah, mas se meu filho vai ler uma história que fala sobre um ladrão, um assassino, daqui a pouco ele vai se tornar um ladrão, vai se tornar um assassino. Não, não é essa a prática que eu estou dizendo. Ele não vai na história aprender a ser um assassino, aprender a ser um ladrão. Ele vai nessa história conhecer esse ser humano, entender um pouco mais esse ser humano. E a partir disso, ele começa a olhar para si, ele começa a pensar em si, nas suas atitudes, e vai mudar, porque talvez ele vá pensar assim, eu estou tendo atitudes parecidas, eu não quero ser assim. Ninguém quer ser mal, ninguém veio para esse mundo dizendo eu quero ser mal. Isso acaba acontecendo através de vivências fora da literatura. E dentro da literatura ele busca, ele encontra vivências que fortalecem aquilo que ele está sentindo e com isso ele passa a entender esses sentimentos. Nossa, eu já listei aqui para vocês, não é? Tantas coisas positivas que a leitura faz na vida de todos nós. E se nós começarmos a criar hábitos de leitura em nossos filhos desde cedo, eles vão ter esses benefícios que vão auxiliá-los lá na escola, esses benefícios que vão auxiliá-los na vida como um todo. E é por isso que hoje eu comecei essa live falando sobre por que criar hábitos de leitura. Porque nas próximas lives eu quero mostrar como você pode fazer isso. Como criar esses hábitos de leitura dentro de casa, no dia a dia. Como fazer com que os seus filhos se apaixonem pela leitura, queiram escutar histórias, queiram ler. Façam isso com prazer. Eu vou mostrar como fazer isso. Mas antes de mostrar como fazer isso, eu preciso provar a você o quanto a leitura é poderosa. E a gente precisa começar fazendo isso em casa, não adianta. Olha só, não adianta esperar assim, vou esperar até que meu filho saiba ler para começar. Vou esperar até que o meu filho entre na escola para começar. Não que não dê certo. Claro que o seu filho pode se tornar sim um leitor ali. Mas por que nós vamos esperar antes se nós temos a oportunidade de fazer isso antes? Eu não tenho tempo? Não, a gente sempre arruma um tempo para os nossos filhos. Gente. Os nossos filhos são aquilo que a gente tem de melhor, né? São as nossas pedras preciosas, são os nossos tesouros, então a gente arruma tempo, né? A gente pode ter 1 milhão de coisas para fazer, mas a gente sempre arranja tempo para os nossos filhos. Eu posso estar caindo de sono, eu posso estar cansadíssima, posso estar doente, mas eu sempre arrumo um tempo, um momento para minha filha. E é isso que todo pai, toda mãe deve fazer. Nós vamos dar tudo de nós, o melhor que nós temos. Porque um dia eles vão caminhar sozinhos. E se eles caminharem sozinhos, trazendo, com eles, nesse caminhar, isso que nós ensinamos, através das histórias, através das atitudes, dos exemplos, que coisa mais boa. Que coisa mais boa. Imagina o seu filho ver alguma coisa, ver um livro, ver uma situação e lembrar de momentos que na família ele viveu algo parecido. Isso é muito bom. E nós não fizemos isso com a intenção de tornar os nossos filhos pessoas ruins, não é? Nós temos o desejo que eles se tornem as melhores pessoas do mundo, que eles sejam felizes. Esse é o nosso grande objetivo. Que eles encontrem o caminho deles, que eles sejam felizes nas suas escolhas. E nós podemos ajudar nisso agora, já. Não importa a idade que seu filho tenha. Pode ter 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente pode começar já.
Se o seu bebê é bem pequenininho, se ele está no seu ventre, você pode começar já. E aí, futuramente, quando nós olharmos para os nossos filhos, eles estarem encaminhados, estarem felizes, nós vamos dizer, bah, que legal, ainda bem que eu comecei isso naquele momento e não esperei. Porque a leitura, além de tudo isso que eu falei para vocês nessa live, a leitura, ela tem um poder de aproximar pessoas, de conexão intensa, gente, intensa. Aproxima as pessoas. E quando eu falo aqui de família, une a família. Une a família. Uma família que está ali empenhada para criar hábito de leitura em seus filhos, se envolve nisso. Se torna uma família leitora. Então essa transformação, ela não acontece só no filho, ela acontece na família inteira. Então você não está fazendo algo de bom só para o seu filho, mas algo de bom para a família inteira. A família se conecta, a família fica mais unida. Você acaba conhecendo melhor o seu filho através das histórias. As crianças, os jovens, eles nos dão sinais do que eles sentem, do que eles vivem, do que eles estão passando, através das histórias que eles escolhem para ser contadas, através das histórias que eles estão ouvindo. Então, quando nós estamos ali entregues nesse momento com os nossos filhos, compartilhando histórias, nós temos a grande oportunidade de conhecê-los melhor, de descobrir o que eles sentem. As histórias conectam vidas, mãe. Conectam vidas, pai. Isso é importante demais. Quando nós criamos o hábito de leitura em nossos filhos, automaticamente nós começamos a viver melhor cada fase da vida deles. Nós estamos envolvidos com mais intensidade em cada fase da vida deles. Quando bebês, quando eles estão um pouquinho maiores na infância, quando adolescentes, quantos pais que têm dificuldade de acessar os seus filhos na fase de adolescência. E através das histórias, através da leitura, nós podemos nos conectarmos com os nossos filhos com mais facilidade. Eu estou vivendo isso hoje. Eu vivi todas essas fases com a minha filha. Quando bebê, quando ela era um pouco maior, quando ela foi crescendo e hoje ela está vivendo a sua adolescência e eu estou vivendo essa fase dentro da minha casa com ela. E eu estou percebendo que a leitura nos aproxima demais. Hoje nós compartilhamos histórias, nós lemos as mesmas histórias, nós conversamos sobre as mesmas histórias, nós trocamos histórias, nós conversamos sobre o que nós sentimos, nós choramos, nós rimos, nós brincamos, nós nos aproximamos. Que convívio é esse com o adolescente? É isso que nós precisamos. Nós precisamos de conexão com os nossos filhos adolescentes. Dessa forma, com respeito, com amor, respeitando o que o nosso filho sente, o que o nosso filho pensa, valorizando cada ação. E nós conseguimos isso através da leitura. Mas antes de terminar essa live, eu quero deixar aqui uma pequena história. Uma história pequena, mas grandiosa. E que tem a ver com o que eu falei hoje. É uma história que foi criada pelo escritor e jornalista Eduardo Galeano. Talvez você já tenha ouvido essa história em algum outro momento, até eu mesma contei em algum momento. Mas é uma história que traz tudo isso que eu trouxe na live de hoje. E a história é mais ou menos assim. Certa vez, um pai resolveu levar o filho para conhecer o mar. Ele não conhecia o mar, nunca tinha visto o mar. Ele ouviu falar que o mar era grande, ouviu falar que o mar era bonito, ouviu falar que o mar fazia barulho. Como será que era o mar? Qual era o cheiro do mar? Qual era o som que o mar fazia? Isso ele não sabia, ele nunca tinha visto. E o pai
resolveu levar o filho para conhecer o mar. E lá se foram. Passaram um bocado de tempo dirigindo até o lugar que o pai havia escolhido para mostrar o mar ao filho. Eles moravam num lugar distante, demorou até chegar. Estacionaram o carro e saíram juntos. Andaram, subiram para uma duna grande de areia e bem lá em cima, na duna de areia, eles olharam para frente e lá estava ele, grande, com o seu barulho tão gostoso, com o seu cheiro. O mar estava todo ali, diante do pai e diante do filho. O menino, ao ver pela primeira vez o mar, ele ficou surpreso. Ele ficou tão surpreso que ele não conseguiu dizer uma única só palavra. Ele apenas olhava. E segurando a mão do pai com muita força, quando ele conseguiu dizer alguma coisa, ele apenas disse: pai, me ajuda a olhar. Eu adoro essa história. Ela é uma história curta, mas gigantesca. Gigantesca de emoção. Porque é justamente isso que nós pais estamos fazendo quando estamos ajudando os nossos filhos a criarem o hábito de leitura dentro das nossas casas. Nós estamos fazendo exatamente isso que esse pai fez, ajudando a olhar o mundo, a olhar o outro, a olhar para ele mesmo. Leitura. Criar o hábito de leitura é a melhor e mais linda prova de amor que nós temos para deixar para os nossos filhos. Um abraço bem apertado e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença de todos.